Eu quero falar então agora do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu e reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Luiz Arthur Nogueira, muito boa noite para você. Ontem você falou o seguinte para mim, que se o pessoal do Banco Central pensasse como você, não baixaria 0,25, mas sim 0,5. 30% de desconto na sua aposta agora, já que você foi o vencedor, a partir da MP das apostas. E eu vou querer uma comissão também, porque eu estava contigo dividindo tela. Boa noite. Boa noite, Evandro. Aqui a gente explica e descomplica a economia. É uma pena que não deu os números da Mega Sena. Quem sabe eu acertar. Embora eu também disse ontem que eu achava que a maioria do Banco Central não ia concordar com o meu voto. E eu errei. Né? Agora, eu queria considerar, Evandro, que essa decisão do Banco Central de cortar meio ponto percentual foi uma decisão correta do ponto de vista técnico e foi uma decisão inteligente do ponto de vista político. Por quê? Vamos lá. Primeira questão técnica. Eu disse ontem que havia bons argumentos para cortar meio ponto percentual. Inflação está caindo, expectativa inflacionária para o ano que vem também está sendo reduzida pelo mercado financeiro, o PIB, a economia está desacelerando e eu acrescento, o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo, então dá para cortar meio ponto percentual. Portanto, para mim, do ponto de vista técnico, decisão correta. O detalhe dessa história, na minha opinião, foi a inteligência da decisão do lado político. Por quê? 4 diretores do Copom votaram por esse corte de meio ponto percentual, incluindo os 2 novos diretores do governo Lula, o Aquino e o Galípolo. Outros 4 diretores votaram por um corte menor de 0,25 ponto percentual. Quem decidiu a vitória de 5 votos a 4 a favor do meio ponto foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que justamente era quem estava sendo mais criticado pelo governo Lula nas últimas semanas. Aliás, hoje mesmo, o presidente Lula disse que esse rapaz, se referindo a Roberto Campos Neto, mas sem citar o nome dele, esse rapaz do Banco Central não entende nada de Brasil. Pois é, esse rapaz, quem diria, votou junto com a maioria, com o desejo do governo de um corte de meio ponto percentual. E por que eu digo que isso foi inteligente do ponto de vista político? Porque agora vai acabar o argumento do governo de ficar bombardeando o Banco Central. O Banco Central fez o que o governo queria, mas não só porque o governo queria, insisto, porque havia bons argumentos técnicos para a tomada dessa decisão. E para concluir, Evandro, com esse meio ponto de queda, esse é o tom que será adotado provavelmente nas próximas reuniões. Nós temos até o final do ano mais 3 encontros do Copom. Portanto, se a gente imaginar que nos 3 próximos encontros haverá cortes de meio ponto percentual, dá para prever que a gente encerra 2023 com uma Selic em 11,75%.